Olá, gente, boa tarde. Vamos à nossa terceira aula, então, de geometria. Vamos iniciar, então, nosso estudo de quadrilátero hoje, né? Então, começando pela definição. O que é quadrilátero? Quadrilátero é um produto, é um polígono de 4 lados e 4 ângulos, tá? Um lado, 2, 3 e 4 ângulos, tá? Elementos do nosso quadrilátero, né? Além dos lados e ângulos, então ele possui então 4 vértices, né? Vértice A, B, C e D, e possui 4 ângulos, além dos ângulos internos, ele possui também 4 ângulos externos, né? Então aqui, ó, ângulo interno D, ângulo externo D', ângulo interno A, ângulo externo A', ângulo interno B, B', ângulo interno C, C', né? E finalmente, ele possui 2 diagonais, estão vendo aqui, ó, esta diagonal e esta diagonal. Então o quadrilátero possui 2 diagonais, tá certo, gente? Então, basta vocês saberem os elementos do quadrilátero, né? Vamos passar agora para o item 3, que são as propriedades e as características, a classificação, as propriedades e as características, né? Então aqui, ó, a classificação dos quadriláteros. Então os quadriláteros, eles se classificam então, primeiro, né, uma divisão geral. Trapézios, quadriláteros podem ser então trapézios ou não trapézios. O que são os trapézios? Trapézios são quadriláteros que possuem 2 lados paralelos, tá certo? 2 lados. Todos eles então aqui, ó, todos aqui possuem 2 lados paralelos, né? E os não trapézios é aqueles então que não possuem 2 lados paralelos, tá certo, gente? Então, de um lado estão os trapézios, que possuem 2 lados paralelos, do outro estão os não trapézios, que não têm lados paralelos, né? Começando então do simples, né, para o mais complexo, vamos ver então primeiro os não trapézios, né? Não trapézios são quadriláteros comuns, né? Aí polígono de 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos, porém eles não têm lados, ó. Esse lado não é paralelo a esse lado não é paralelo a esse não é paralelo a esse, né? Então, não tem lados paralelos. Mas, professor, tem 2 quadriláteros aqui, qual é a diferença entre um e outro? Então, eles não são trapézios, mas tem uma diferença, né? Então, observe, esse primeiro aqui, que é um quadrilátero, vamos chamar assim, genérico, né? Então, ele possui os 4 lados diferentes, ó. Esse lado é diferente deste, que é diferente deste, que é diferente deste. Possuem tamanhos diferentes. Em consequência, esse ângulo é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, né? Então, ele possui, este quadrilátero, os 4 lados e os 4 ângulos diferentes. E não tem lados paralelos. E este aqui, ele tem uma coisa interessante. Este lado é igual a este. Tá vendo aqui, ó? Este lado é igual a este. Este lado é igual a este. Se vocês observarem, quem já plumou pipa ou papagaio, observa que isso aqui parece uma pipa ou papagaio, não é isso aqui, olha? Só faltava a rabiola aqui, ó, né? Então, esse lado é congruente com este lado é congruente com este, tá certo? Só não tem, então, lados paralelos, né? Então, esses aqui são os não trapézios, né? Então, são quadriláteros que não têm lados paralelos. Agora, vamos ver do lado de cá os que possuem 2 lados paralelos, não é isso? São os trapézios.
Então vamos começar, tá certo? Aqui, ó, pelos trapézios propriamente ditos, né? Então todos aqui são trapézios. Agora, esses três aqui, ó, são chamados trapézios propriamente ditos. Quais são eles? Tá certo? Esse primeiro aqui é o trapézio isósceles. Esse segundo aqui é o trapézio retângulo. E esse terceiro aqui, ó, tá? Então, trapézio isósceles, trapézio retângulo e trapézio escaleno, tá? Então, vamos verificar a diferença de cada um deles, tá? De cada um deles. Então, vamos verificar aqui, gente, olha. No trapézio isósceles, este lado aqui é igual a este aqui. Estão vendo aqui um tracinho aqui, um tracinho aqui? Então, olha, as bases paralelas, os três têm. Porém, no trapézio isósceles, este lado aqui é igual a este aqui. Tá certo? No trapézio retângulo, um dos lados é perpendicular às duas bases. Tá vendo? Ó, então, ao ângulo de 90 graus aqui, ao ângulo de 90 graus aqui. E no trapézio escaleno, este lado aqui é diferente deste, tá certo? O tamanho é diferente, tá certo, gente? O tamanho é diferente, tá? Então, se o tamanho aqui é diferente, este ângulo aqui é diferente deste. Ó, este ângulo aqui é diferente deste. Como aqui no trapézio isósceles, esse lado é igual a este ângulo também é igual a este. Tá certo? Então, o trapézio isósceles, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse meu triângulo aqui, ó. Esse meu esquadro. Isso aqui é um triângulo, tá certo? Na posição que ele está, um triângulo isósceles, ou seja, esse lado é igual a esse. Se eu cortasse, tá vendo aqui, esse triângulo aqui, ó, serrasse ele aqui, ó, eu teria embaixo ali, tá certo? Um trapézio isósceles, tá certo? Então, do triângulo isósceles, se eu cortar a ponta, eu tenho um trapézio isósceles, tá certo? Agora, se eu pegar, ó, tá vendo aqui, ó, ângulo de 90 graus. Então, se eu pegar aqui, ó, aqui agora, tá vendo, ó, tá? E passasse aqui assim, ó, estão vendo aqui, ó, cortasse a parte de cima, eu tenho 90 graus. Se eu tirar aqui uma paralela e cortasse aqui, eu teria aqui um trapézio retângulo. Estão vendo aqui, ó, um trapézio retângulo, tá certo? Da mesma forma, se eu pegar esse meu esquadro, nesta posição, e cortar a parte de cima aqui, ó, estão vendo aqui, ó? Se eu cortar a parte de cima, eu tenho um trapézio escaleno, tá certo, gente? Então, os trapézios nada mais são que triângulos que eu tirei, cortei a parte de cima, tá certo? Então, eu tenho, trapézio isósceles, trapézio retângulo, trapézio escaleno, tá certo? Olha, as bases são paralelas, não esquecer, tá certo? Então, nos trapézios, as bases são paralelas, tá certo? Finalmente, só para vocês ficarem, tá certo? Se eu pegar a base maior mais a base menor de cada um deles, eu vou ter a base média. O que é a base média? É a soma das bases. Então, eu somo a base maior mais a base menor e divido por 2, tá certo? Então, base maior mais base menor sobre 2 é a base média, tá certo? Que passaria aqui, ó, no meio de cada um deles, tá bom, gente? Então, trapézios propriamente ditos. Agora, vamos estudar aqui, ó, os nossos paralelogramos, tá certo? Nossos paralelogramos, tá? O que são
primeiro, qual é a diferença de paralelogramos para trapézios, tá certo? Dos paralelogramos para os trapézios propriamente ditos, né? Então, os trapézios só têm dois lados paralelos, que são as duas bases. Nos paralelogramos, os lados, todos os lados são paralelos 2 a 2. Então, olha aqui, vamos pegar o primeiro aqui, ó. Este lado é paralelo a este lado é paralelo a este. Observe isso, olha, tá vendo, gente? O tracinho ali, ó. Então, este lado é paralelo a este lado é paralelo a este. Ó, este lado é paralelo a este é paralelo a este. Este lado é paralelo a este é paralelo a este. Este lado é paralelo a este é paralelo a este. Então, nos paralelogramos, lados opostos são paralelos, tá certo? Aqui, então, só tem dois lados paralelos. Aqui, ó, tá certo? Então, são ambos 2 e 2, tá certo? Ou seja, eles são, todos os lados são paralelos 2 a 2, tá certo, gente? Bem, então vamos agora, essa é a diferença então do paralelogramo para o trapézio. Agora vamos conhecer cada paralelogramo. O primeiro aqui, ó, é o chamado paralelogramo propriamente dito. O que seria o paralelogramo propriamente dito? Eu queria que vocês olhassem o primeiro e o segundo. Estão vendo aqui, ó? Primeiro e o segundo. Então, nós já vimos, então, né, que os paralelogramos têm lados opostos paralelos, tá certo? Agora, observem só. No paralelogramo propriamente dito, este ângulo aqui é congruente com este. Este ângulo aqui é congruente com este, estão vendo? Ó, este é congruente com este, são obtusos, estão vendo aqui, ó, ângulos obtusos. E este aqui é congruente com este, os dois são agudos. Agora observe aqui o meu retângulo, então esse aqui é o paralelogramo propriamente dito. Este aqui é o retângulo, tá certo? Então, qual é a diferença que tem do paralelogramo para o retângulo, tá certo? Então, como eu disse, então, este lado é paralelo a este é paralelo a este. Só que, aqui, ó, os quatro ângulos são de 90 graus. Os quatro ângulos são de 90 graus. Aqui não, um é agudo e o outro é obtuso. Um agudo e o outro obtuso, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês a diferença física, tá certo? Então, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é meu retângulo. Estão vendo aqui, ó? É meu retângulo. Ó, meu retângulo. Estão vendo? Se eu pressiono um vértice, o que eu transformo? Eu transformo o meu retângulo num paralelogramo. Estão vendo aqui, ó? Retângulo. 4 ângulos retos. Paralelogramo. Estão vendo aqui, ó? 2 ângulos agudos, 2 ângulos obtusos. Esse ângulo é congruente com esse ângulo é congruente com esse. Tá certo? Então, quando se falar em paralelogramo, pensem no retângulo, porque tem tudo a ver um com o outro. Estão vendo aqui, ó? Retângulo, paralelogramo. Retângulo, paralelogramo. Tá certo, gente? Agora vamos verificar o segundo aqui, ó. Losango e quadrado. Qual é a diferença que tem entre eles? Né? Então, todos são paralelogramos, tá certo? A diferença que tem, no losango aqui, os 4 lados são congruentes. Estão vendo aqui, ó, um tracinho. Então, este lado é congruente com esse, que é congruente com esse, que é congruente com esse. O quadrado, da mesma forma, os 4 lados são congruentes. Só que no quadrado, os 4 ângulos medem 90 graus. No losango, eu tenho 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, tá certo? Mas tudo que, tirando a parte de ângulo, tudo que tem no losango, tem no quadrado. Da mesma forma aqui no paralelogramo, tirando os ângulos, tudo que tem no paralelogramo, tem no retângulo. Então eu vou mostrar para vocês agora, fisicamente. Olha aqui, ó. Então esse aqui é meu quadrado, tá vendo aqui, ó? Meu quadrado.
4 lados congruentes, 4 ângulos de 90 graus. Se eu pressionar o vértice, transformei então no losango. Estão vendo aqui, ó? Permanece os 4 lados congruentes, paralelos 2 a 2, porém ficou 2 ângulos agudos, 2 ângulos obtusos. Então, quando se falar em losango, pensem no quadrado, tá certo? O que vai mudar são apenas os ângulos. Estão vendo aqui, ó? Quadrado, 4 ângulos retos. Transformei no losango, ficou 2 ângulos agudos, 2 ângulos obtusos, tá certo, gente? Então, como eu disse para vocês, a parte de quadrilátero é bem simples, tá? Então, o que eu vou deixar com vocês agora? Quero deixar 2 avisos. Primeiro, vocês vão fazer essa lista aqui, que é bem simples, apoiado nestas características e propriedades que eu falei dos quadriláteros, tá? Então, vão fazer as respostas, estão aqui no verso. Teve dúvida? Consulta a resposta, tá certo? Finalmente, se a dúvida permanecer, nós vamos estar então do outro lado da linha para saná-la, tá certo? Então, eu desejo a todos vocês um bom estudo, tá certo? E sucesso na AP que vai ocorrer a partir das 16 horas. E aproveito a oportunidade ainda para dizer para vocês, tá certo? Do nosso trimestre, a partir da semana que vem, nós vamos começar a estudar para a nossa E, tá certo? Vai ser revisional para a E, né? A gente vai entrar de férias, vai ser revisional para a E. Vamos deixar o revisional, tá certo? Então, olha, nós temos aqui, desde o início do trimestre até hoje, 9 aulas. Estão vendo aqui, ó? 9 aulas. É o que vocês têm. Tá tudo no AVA, né? Ou alguns de vocês, eu sei que já me avisaram, tiraram cópia, estão com vocês, tá certo? Então, a referência são as nossas, hoje, são as nossas 9 aulas, tá certo? Com o trabalho de final de aula e as APs que nós fizemos até hoje, né? Estamos fazendo, hoje é a nossa terceira AP, tá certo, gente? Então, não esqueça, então, de vocês, a partir de agora, ficar atento, então, não mais para a aula do dia, e sim para essas 9 aulas, que é a nossa AE, tá certo? Então, a todos vocês, então, um bom estudo. Vamos lá!